Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso Senhor seja com todos nós, sempre. Irmãos, é interessante, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo, é o terceiro vídeo, era para ser só 3. Eu estava editando já esse terceiro vídeo, quando percebi que a igreja de Tiatira ficou de fora, irmãos. A gente fez o trabalho na edição, né? Talvez eu achei que tinha feito até a Tiatira no segundo vídeo, mas não foi feito. Aconteceu isso, irmãos. Então esse vídeo entrou depois de eu ter gravado todas as outras 3 igrejas, né? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu não sei, irmão, não entendi o que aconteceu aqui. O fato é que deu essa situação e vamos falar da igreja de Tiatira, exclusivamente dela, nesse vídeo. Talvez falaremos algumas coisas, citaremos algumas coisas de alguma outra igreja aí, mas o foco será na igreja de Tiatira, que por uma coisa aí, por algo que aconteceu inesperado aqui, ela ficou de fora, certo, irmãos? Então o vídeo vai ser exclusivamente da igreja de Tiatira. Vamos entender um pouco esse contexto, irmãos? Só lembrando aos irmãos, antes da gente, vamos ouvir um louvor, para nós elevarmos os nossos corações a Deus, pedirmos ao Senhor, né, que se apresente a nós, que esteja presente em nós, que o Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos capacite, abra as nossas mentes, nossos corações para receber a sua bendita palavra com humildade, com sinceridade de coração, sem rancor, sem arrogância, sem orgulho, porque normalmente, irmãos, quando a gente vai falar um pouco dessas igrejas aqui, é comum ocorrer esses sinais. Infelizmente, em todos nós, irmãos, é comum. Mas que o Senhor tenha misericórdia, tá, irmãos? Então, só para os irmãos terem uma ideia, né, irmãos, como eu tenho falado, e muitas vezes nos vídeos aqui, eu passei por muito trabalho, irmão, muita dificuldade em encontrar pessoas que realmente serviam ao Senhor, que buscavam o Senhor de todo o seu coração, sem interesse, sem partidarismo, sem mundanismo, né? E eu cheguei a pensar, irmãos, como Elias pensou na sua época, que ninguém mais estava servindo ao nosso Deus corretamente, como o Senhor assim o determinava. E foi angustiante, irmãos, mas o Senhor foi misericordioso, Ele abriu as portas para mim, para nós, para minha família, e nós hoje conhecemos muitos e muitos irmãos. E sabemos que existe muitos, milhões de irmãos aí neste mundo que pertencem à igreja verdadeira do Senhor, que estão buscando, focando no Senhor, aquele que nos reconciliou com Deus, e somente por meio dele que chegaremos ao céu. Então, irmão, fico muito feliz com isso, mas eu li livros da Ellen White, que é aquela adventista, né, escritora adventista famosa, que praticamente delimita todas as doutrinas do adventismo. O Grande Conflito é um livro que conta muito da história da igreja, né? Tem a parte histórica, que é tranquilo de acompanhar com outros autores, né? Como, por exemplo, o Andrew Miller, que eu tenho citado aqui, que conta a história da igreja. Este, sim, um irmão já sem denominação, né? Um irmão que buscou, né, serviu ao Senhor, escreveu sobre o Senhor, um irmão dedicado, sem partidarismo, sem religiosidade, sem religiões, organizações humanas, né? E outros livros que a gente vem lendo ao longo do tempo, irmãos, e também a própria história que nós aprendemos no colégio, né? No ensino médio, onde aprendemos sobre a igreja católica, por exemplo, onde aprendemos como que a igreja se desenvolveu ao longo da história, claro, no contexto ali mais histórico, né? Que essas cartas que o Senhor enviou a essas 7 igrejas não são somente para aquela ocasião, para aquelas assembleias naquele seu tempo. Elas são cartas proféticas, irmãos. Uma das coisas que muito caracteriza isso é o fato do livro de Apocalipse, né, ser o livro da revelação. É o livro da revelação. O Senhor está revelando a nós aí muito dos acontecimentos, inclusive dos acontecimentos finais que ocorrerão brevemente nessa terra, né? E também nos dá informações, indícios aí da eternidade. Digno é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo,
aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. A Ele damos glórias em louvor. A Ele damos glórias e louvor. Me regozijarei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Damos glória a Ti, Senhor Jesus, que estás no trono, porque morreste em nosso lugar e para Deus compraste com teu sangue todo povo, língua e nação, e nos fizeste sacerdotes reis, e nos fizeste sacerdotes reis. Me regozijarei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmãos. Irmãos, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18. Carta à igreja em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus. Aqui o Senhor se apresenta, irmãos. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Irmãos, muito importante essa apresentação do Senhor aqui, porque olhos de chama, como chama de fogo, o fogo na palavra de Deus representa um juízo, né, uma purificação, né, algo que está buscando, né, um juízo que visa purificar, né? E aqui o Senhor está vindo mesmo como alguém que vem fazer um juízo. Você veja como que ele se apresenta para Tiatira, né? Verifique como que ele se apresenta, por exemplo, para a igreja de Filadélfia, né, irmãos? Santo e verdadeiro. O santo e verdadeiro. Isso diz aquele que é o santo e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. E eis que tenho colocado uma porta aberta. Então, essa é a apresentação do Senhor para a igreja de Filadélfia. Santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi e que deixa uma porta aberta a essa igreja.
E a apresentação da igreja de Tiatira, irmãos, que a gente preste bastante atenção nesses detalhes, né? Ele vem com olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Então aqui nós já temos algo muito significativo. E eu conheço as tuas obras e a tua caridade. O Senhor está dizendo aqui que conhece as obras, a caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Você está vendo, irmãos? Ele está falando aqui das últimas obras dessa igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel. Estou lendo aqui na versão João Ferreira de Almeida corrigida, irmãos. Mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Presta atenção, irmão, nessa igreja aí. Infelizmente nós temos muitas e muitas, milhares de pessoas, aos milhões nesta igreja hoje, irmãos. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. O Senhor veio aqui com os olhos como chama de fogo, irmãos. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos têm, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, né? As profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, né? Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, aqui é muito forte essa passagem de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29, que fala sobre a igreja de Tiatira, irmãos. Aqui tem parte histórica, tem a parte da época, tem a parte do Velho Testamento aqui, irmãos, que ocorreu, né, durante a longa história do povo de Deus, peregrinando lá por Israel, lá em 1 Reis, né, nós temos ali onde fala de Jezabel, né, do rei Acabe, onde apresenta, né, o profeta Elias, que muito sofreu com essa Jezabel, né, que era rainha, esposa de Acabe, uma pagã, uma idólatra, uma pessoa que perseguiu muito o povo de Deus, principalmente o profeta Elias, que representava ali o povo do Senhor, que teve muitos conflitos, teve até mesmo que ser tirado do Senhor da presença, né, desse sistema, né, de Jezabel, Acabe, por realmente a coisa ficar muito ruim, muito feia naquele momento ali. Tanto é que o profeta Elias chegou a pensar que ninguém mais servia ao Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque hoje, no nosso tempo, nós muitas vezes, no passado cheguei a pensar sobre isso, irmãos. Eu fico muito feliz porque estou em paz hoje, que sei que muitos e muitos irmãos em Cristo Jesus estão firmados na palavra, estão com o seu foco no Senhor Jesus Cristo, e não nas coisas desse mundo. E não nas coisas que, por exemplo, essa igreja de Tiatira implantou ao longo dessa longa história, né, pelo qual ela está. Essa igreja de Tiatira, irmão, vamos ler um pouquinho o que diz aqui o irmão Andrew Miller na sua história, a história da igreja, né, no seu livro, a História da Igreja, falando especificamente sobre Tiatira, tá? Então ele diz assim, ó, em Tiatira vemos o papado da Idade Média. Em Tiatira vemos o papado da Idade Média, em semelhança a Jezabel, praticando todo tipo de maldade,
e perseguindo os santos de Deus, sob o disfarce de zelo religioso. No entanto, havia um remanescente temente a Deus em Tiatira. Havia um remanescente temente a Deus em Tiatira, a quem o Senhor conforta com a brilhante esperança de sua vinda, e com a promessa de poder sobre as nações, quando o próprio Senhor reinará. Mas a palavra de exortação ao remanescente é: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Período que o irmão classifica aqui do estabelecimento do papado, que é lá pelo século IV, né? Nos anos 300 e pouco ali. Na verdade o papado mesmo ele foi instituído no século VII, né, irmãos? Porque no primeiro momento ali de Constantino, nós tínhamos o Império Romano assumindo a autoridade máxima da igreja. E depois, né, o Papa, né, foi instituído e ele assumiu o poder completo de tudo. Ele era a autoridade máxima do mundo, o papado, né? E ele ficou nessa posição, irmãos, até próximo do ano 1500, recentemente aí. 1500 e alguma coisa. Houve alguns conflitos anteriores que ele foi perdendo força, mas de fato ele perdeu realmente seu poder, e é onde começou-se o movimento protestante, né, da Reforma, que aí seria a igreja de Sardes, que nós vamos estudar logo à frente. E aí ele perdeu esse poder. Hoje ele continua, né? O papado ainda continua influenciando no mundo, continua influenciando na política, né? Na Organização Mundial da Saúde, na ONU, né? Onde quer que seja, em conflitos, ele sempre se apresenta com a palavra, algo mostrando que ele está ali como autoridade ainda no mundo, né, irmãos? Mas ele teve épocas aqui na história, por isso que é importante nós estudarmos a história, irmão, de várias fontes, como eu falei. Eu estudei o grande conflito de Ellen White. Eu também estudei livro aqui do Andrew Miller, a história da igreja. Mas a gente tem estudado, né, muitas coisas que ocorreu no sistema religioso do mundo, né? E quão severo foi a perseguição da igreja católica romana aos cristãos, irmãos. Cristãos esses que nada faziam de errado, irmãos. Não eram criminosos, não praticavam as coisas nojentas, imundas desse mundo, simplesmente porque eles eram fiéis a Cristo, eram fiéis à palavra. Eles eram perseguidos e mortos, irmãos. Até crianças foram usadas por monges para irem guerrear em nome dessa igreja contra aqueles que não aceitavam, se sujeitavam, né, subordinavam a essa autoridade. E eles usaram até mesmo crianças, irmãos, sem saber, crianças inocentes, colocaram em campo de batalha, porque eles acabaram matando muito dos seus ali, né, guerreiros. Era muito dinheiro oferecido, muito poder que eles ofereciam para aquelas pessoas que iam para essas guerras ditas santas, irmãos. Então, muito sangue foi derramado. Muito sangue foi derramado. Por esses que se diziam religiosos. Por esses que usavam a cruz para todo lado que eles iam. Por esses que até hoje têm o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado numa cruz. Por esses que dizem que o Senhor é o pobre menino Jesus. Esses que dizem que o Senhor, que apresentam o Senhor sempre sofrendo, arrebentado, um coitado, né? Por esse sistema, irmãos, que realmente não viu o nosso Senhor ressurreto, ressuscitado, porque Ele não apareceu para o mundo no momento que Ele ressuscitou, irmãos. Ele, se você vê os registros da Bíblia, Ele só apareceu para os seus. E Ele assentou aos céus, no momento que Ele subiu aos céus, no seu último momento aqui, com os seus escolhidos, após 40 dias na terra, irmãos. Aproximadamente 500 pessoas estavam ali, mas eram pessoas cristãs, pessoas seguidoras de Cristo, apóstolos, discípulos, aqueles que estavam mais próximos, né? Esses tiveram a alegria e o privilégio de verem o Senhor ressurreto, ressuscitado, com o corpo glorificado e indo em sentido ao céu. Então esses sabem que o Senhor está hoje sentado à destra de Deus com o corpo glorificado. Ele é Deus, Ele tem todo o poder sobre as suas mãos, sobre a sua autoridade. Todo o poder lhe foi dado pelo Pai. Ele é Senhor dos senhores, Reis dos reis.
E esse Senhor é o que nós vemos, irmãos. Nós que estamos centrados nesse Senhor, que estamos buscando esse Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele Cordeiro que foi sacrificado, que passou por essa terra e muito sofreu, irmãos, por nós, que levou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele sofreu demais, irmãos, mas nós não precisamos ficar colocando isso em estátuas, em cruzes, e ficar lá colocando na igreja, a dita igreja, né? Como se ele fosse aquilo, como a gente percebe, muita gente falando, o pobre menino, o menino Jesus. O menino Jesus já foi, meu irmão. O menino Jesus já passou. Hoje nós temos um Senhor dos senhores, Rei da glória, o nosso grande ministro, aquele que rege todas as coisas nesse grande universo, e muito além daquilo que a gente conhece, irmãos. Então, o que essa igreja fez, irmãos, Tiatira, e aí ela muito se caracteriza, né, como está falando aqui, né? O período que ela vai aqui é caracterizado pelo estabelecimento papado até a vinda do Senhor, ou seja, essa igreja está aí e vai ficar até o Senhor voltar. Ele voltará para os seus para os levar embora daqui desse mundo. Promessa do Senhor. E ele voltará para julgar essas nações. E essa igreja estará aqui nesse dia e ela vai sofrer demais, irmãos, durante o derramamento das taças do Senhor. Apocalipse 17, 18, você vai ver isso, irmãos. Você vai ver isso com muita clareza. Mas o que acontece com essa igreja, irmãos? Eles têm pavor da palavra de Deus. Por isso eles destruíram muitas e muitas Bíblias, foram queimadas, irmãos. Foi pago com vidas, com sangue, com dor, com muito trabalho para preservar a palavra de Deus. Porque esta igreja de Tiatira, irmãos, esse sistema religioso que o Senhor entra como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Esse que entra com poder, com autoridade, com juízo. Esse que fala tudo isso, né, irmãos? Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Nós temos aqui, o Senhor começa, vamos começar aqui no versículo 19. O Senhor fala assim, eu conheço as tuas obras, eu sei a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, né? Ou seja, o Senhor aqui está dizendo que Ele conhece, que essa igreja aqui faz muita coisa boa para a humanidade. Nós temos aí muitos serviços por esse sistema religioso. Nós temos hospitais, nós temos instituições filantrópicas, nós temos serviços, sim. Tem pessoas que têm muita fé lá dentro? Tem pessoas com fé mesmo, irmãos. Apesar de eles estar adorando aquilo que eles não sabem, apesar de eles estar lá seguindo credos, seguindo tradições humanas e não seguindo a palavra de Deus, eles têm fé. Eles têm uma fé, que seja uma fé vaga, que seja uma fé inútil, mas eles têm fé. E o Senhor reconhece isso, irmãos. Mas por que eles têm essa fé inútil, essa fé vaga? Porque eles não conhecem a verdade. Por quê? Porque eles não leem a palavra de Deus. Porque eles não se colocam diante do Senhor com humildade, com sinceridade de coração, buscando a verdade. Porque o Senhor não vai negar a verdade a ninguém, irmãos. Nem que nós tenhamos que pagar com a própria vida. Mas nós queremos e merecemos a verdade. É o mínimo que nós precisamos, irmãos. Como seremos salvos? O Senhor diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós queremos isso, irmão. Sim, sabemos que sem isso não chegaremos ao Pai, não seremos reconciliados com o Senhor. Então aqui ele diz, ele conhece todo esse serviço da igreja de Tiatira, ele reconhece esse trabalho. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, inclusive. Ou seja, lá no começo não se tinha tantas obras, era mais arrecadação de dinheiro mesmo, venda de indulgências e tudo mais. Mas hoje, a gente sabe de alguns anos para cá, não de hoje, né? De muitos anos para cá, existem muitas obras no sistema hoje, na igreja. Vamos falar direto, irmãos, não vamos aqui agora ficar mandando indiretas, tá? Do sistema da Igreja Católica Romana, tá? Igreja Católica Romana, que se diz aí que são o sistema santo, que tem a palavra infalível, né? A religião que ensina. Então tem todos esses dogmas, né? Essas palavras que só conseguem enganar aqueles que não leem a palavra de Deus. Aqueles que pegam a sua Bíblia apenas para abrir em salmos, colocam em cima de uma mesa e deixam lá. Mas aquelas pessoas que são dedicadas à palavra do Senhor, que leem a palavra com oração, com súplica, buscando a verdade, buscando aquelas pessoas que estão caminhando na verdade, essas pessoas não são enganadas, irmãos. Certo? Mas continuando aqui no versículo 20, mas tenho contra ti que toleras
a ti ou tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Irmãos, como eu falei, né? Jezabel foi aquela mulher que ela não era de Israel. Ela casou com o rei Acabe de Israel, mas ela era de Sidom. Então ela era uma mulher muito idólatra, muitas coisas desse mundo, pagã mesmo, paganismo total. Então essa mulher perseguia tudo aquilo que era de Deus. Perseguia o povo de Deus, se passava por rei, enganava, fazia uma série de atrocidades ali. Você pode estar vendo a história dela em 1 Reis, irmãos. Especificamente nos capítulos 18 a 21 ali, você vai ter um detalhamento, mas em Reis ali, onde tem a história do profeta Elias, né, que foi muito perseguido por essa Jezabel, né, por próprio rei Acabe. A gente que sabe a história dele, a guerra que esse homem teve com esse sistema que se implantou ali, que aí o Senhor fala aqui, né, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que é essa mulher que ensina e engane os meus servos, porque o Senhor tem os servos dele aí nesse sistema, tá? Tem muitas pessoas que são servas do Senhor nesse sistema, que são enganadas por eles, né? E essas pessoas se prostituem. O que é prostituição, irmãos? Prostituição aqui é você adorar a outros deuses, né? E que outros deuses são esses? Eles vão dizer assim, ó, a gente não adora deuses estranhos, a gente simplesmente faz uma estátua lá de São João, de São Pedro, de Ave Maria, né? E a gente fica adorando aqueles, eles não são deuses, são pessoas de Deus ali, são santos de Deus, né? Mas a palavra de Deus é clara, irmãos, não fareis imagem de escultura, a nenhuma imagem se prostrareis. Seja quem for a pessoa que Deus usou nesse mundo, que foi uma pessoa muito usada pelo Senhor, seja o apóstolo João, o apóstolo Paulo, nós não devemos adorá-lo, porque são homens de Deus que foram usados, irmãos. Eles são instrumentos de Deus. Nós só devemos adorar ao único Deus, nosso Deus e Pai de todos nós, aqueles que são seus filhos. Nós só podemos ser filhos mediante o Cristo. O Senhor diz assim, ó, aquele que tem o filho, tem o Pai. Aquele que não tem o filho, não tem o Pai, irmão. Então nós só podemos ser considerados filhos de Deus se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E somente a Ele nós adoramos. O Santo Espírito que veio sobre nós, sobre a igreja do Senhor, nesse mundo, que o Senhor enviou assim que Ele subiu aos céus, se assentou, o Santo Espírito, Ele habita na igreja. Em todos nós que pertencemos a essa igreja do Senhor. Aqui, igreja que o Senhor edificou, irmãos. Não é a igreja que o sistema religioso desse mundo diz que é. Tem que haver uma diferença, irmãos, quando se fala de igreja. Tem a igreja do Senhor, que é a igreja espiritual, a igreja formada por todos os membros nesse mundo todo que estão aí buscando o Senhor, que entregaram sua vida a Cristo, que somente a Ele se dedicam. Esses são aqueles que formam a igreja do Senhor. Igreja verdadeira, que somente Ele acrescenta, né? Não existe homens que acrescentam. Somente Ele acrescenta a igreja. É dele a igreja, irmãos. Então, aqui, essa profetisa, ela engana, né? Como sempre enganou. Agora, ele deu tempo, né? O Senhor fala que deu tempo para que essas pessoas se arrependam, né? Então, aqui, irmãos, tem muita coisa importante aqui, certo? Que você vai estar lendo. Mas você vai ver, para aquele que vencer, para aqueles que não se apegarem a essas doutrinas falsas, para esses que passaram por esse sistema, mas que não se contaminaram com essa doutrina, o Senhor, um dado momento, até que essa pessoa venha a partir desse mundo, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai tirá-las desse sistema. Porque se a pessoa for verdadeira, seu coração for verdadeiro, ele estiver buscando, mas estão sendo enganadas, agora, tudo tem a ver conosco também, irmãos. Precisa de uma decisão nossa. Nós precisamos nos decidir, nos posicionar. O Senhor nos deu isso a nós. Nós temos uma alma, um ser, alguém que decide o que vai fazer. Tanto é que lá no início, foi a mulher que decidiu comer aquele fruto. O Senhor, Deus tinha avisado, não comas, porque no dia que comeres, certamente morrereis. Mas essa mulher comeu. E Adão também podia ter decidido não comer. Porém, ele decidiu comer e pagar o preço que todos nós pagamos até hoje, irmãos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu por nós e nos reconciliou com Deus, porque Adão nos tirou totalmente da presença de Deus. E o Senhor Jesus Cristo nos colocou de volta a ter paz com o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma nova vida, irmãos. Por isso nós dizemos, nascemos de novo. Somos nova criação.
Já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, porque Ele ressuscitou, irmãos. Ele não está mais naquela cruz crucificado, como é demonstrado nesse sistema religioso que caracteriza a igreja de Tiatira aqui, em Apocalipse. O nosso Senhor, Ele está assentado à destra do nosso Pai, somente aguardando aquele momento importante, aquele momento mais importante da nossa existência, irmão. Da existência de toda a igreja do Senhor ao longo desses 2000 anos e da existência de toda a humanidade, desde lá que começa a história em Gênesis. O momento mais importante no qual nós estaremos com o Senhor para sempre, na eternidade, sem todas essas coisinhas desse mundo aqui, porque isso tudo ficará aqui mesmo, será destruído com fogo, irmãos. E o momento mais importante, o Senhor está aguardando, né? Que o Pai fala, vai. Para nós será o melhor momento da nossa história, irmãos. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, buscar os seus, ressuscitar aqueles que dormem no Senhor e apresentá-los frente a frente, para que nós se juntemos, estaremos para sempre com o Senhor, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 16 a 18, irmãos. É maravilha, irmãos, é uma maravilha. Então, que fique isso para nós, irmãos. Esse sistema religioso de Tiatira, o que ela quer? Ela não quer ler a palavra de Deus, elas não incentivam as pessoas realmente a estudarem a palavra de Deus, buscando a verdade. Porque aqui cabe um parênteses, irmãos. Porque não é só o sistema de Tiatira, o sistema católico romano que está nessa perdição. Nós sabemos disso, irmãos. Infelizmente, nós temos a igreja de Sardes na sequência aí, que representa o protestantismo, a reforma. E nós sabemos que existe muita coisa errada, muitos falsos profetas, irmãos. Esses sim estão com as suas Bíblias embaixo do braço. Estão estudando, ao contrário do pessoal da igreja de Tiatira, que estão aí nos credos e tradições. Aqui eles estão estudando, e eles não têm lá, de repente, santos como tem a igreja católica, mas eles estão com muitas falsas doutrinas, irmãos. Doutrinas de demônios implantadas dentro do seu sistema, e estão estudando e sendo enganadas também. O nosso inimigo, ele é muito astuto, muito poderoso, muito persuador, ele é persuasivo, ele é um enganador de primeira, irmãos. Se existe enganador nesse mundo, de mão cheia, classe A, de elite, esse aí não chega nem aos pés do nosso maior inimigo, o inimigo de Deus, Satanás. Esse que nos ouve a cada dia que nós estamos falando aqui. Esse é astuto. Esse é muito astuto, irmãos. Esse engana. E a única forma de nós não sermos enganados por esse inimigo de Deus e por essas pessoas aí que estão enganando a tantos e tantos, levando milhões à perdição, é nós nos achegarmos ao nosso Senhor Jesus. É nos prostrarmos perante Ele e falar assim, Senhor, nós sabemos que precisamos Te adorar em espírito e em verdade. E é isso que nós buscamos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos dá a verdade. Traz pessoas que estão caminhando na verdade. Nos coloca junto delas. Traz a nós, Senhor, alenta o nosso coração. Livra-nos dessas coisas, Senhor. Livra-nos desses sistemas. Essas 7 igrejas que o Senhor colocou na palavra dele aqui são muito significativas para nós, irmãos. Igreja de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Sardes antes, né, irmão? Se for colocar na ordem, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tudo tem significados profundos para nós, porque se trata da igreja do Senhor, que ao longo desses 2000 anos tem peregrinado aqui. Esse tempo está chegando ao fim. Graças ao nosso Senhor por isso. Que nós estejamos preparados, irmãos. Que nós estejamos com a nossa lâmpada com azeite. O azeite esse que é o Santo Espírito de Deus em cheio. Que estejamos com as nossas vasilhas cheias. Nossas vasilhas somos nós mesmos. E o Espírito de Deus é o óleo. Que estejamos preparados, irmãos, para receber o chamado que em breve virá e nos levará deste mundo para sempre. Pode ser que voltemos aqui, irmãos, com o corpo glorificado e reinar junto com o nosso Senhor durante o período milenar. Mas aí, irmãos, nada mais do que vemos aqui, escutamos e percebemos fará nenhum sentido, não terá mais nenhuma realidade diante do nosso Senhor.
Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, que vocês continuem estudando aqui a palavra de Deus, essas 7 igrejas. A gente vai terminar lá, né? As outras 3 igrejas, era para ser o último vídeo, acabou não sendo, mas tudo bem. Isso foi bom porque dedicou um pouco mais de tempo, irmãos, para a igreja de Tiatira. Talvez seja esse o propósito do Senhor, eu não sei. Eu estou aqui como instrumento dele. Que ele nos use para nos ensinar, nos exortar e nos preparar para a sua vinda. E nos usar como testemunho, irmãos. Nós precisamos testemunhar do Senhor a esse mundo que está em trevas. Um grande abraço a todos, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.